Fala pessoal, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês a determinação do erro altimétrico de fechamento e a compensação deste erro, tá? O nivelamento aqui executado foi um nivelamento geométrico composto dessa minha poligonal executada aqui por caminhamento, tá certo? Então a poligonal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Os pontos da minha poligonal. E os pontos E1, E2, E3, E4, E5 são os pontos nos quais eu instalei o nível topográfico, tá? Então, estação aqui em E1, eu fiz uma leitura de Ré no ponto 1 e uma leitura de Vant no ponto 2. Depois mudei o aparelho de lugar. Do E2 eu fiz uma Ré no ponto 2 e uma Vant no ponto 3. Mudei o aparelho de lugar, estação E3 agora. Fiz uma leitura de Ré no ponto 3, uma leitura de Vant no ponto 4, uma leitura de Vant no ponto 5. Então a estação E4, fiz uma leitura de Ré no ponto 5, uma leitura de Vant no ponto 6. Estação E5, leitura de Ré no ponto 6, Vant no ponto 7 e Vant no ponto 1. Aqui, no nivelamento geométrico, a gente vai ter leitura de Ré e leitura de Vant, que pode ser uma Vant intermediária e Vant de mudança. No caso aqui dessa figura, eu tenho Vant do ponto 4 e Vant do ponto 5 dessa posição E3, sendo esta Vant no ponto 4 uma Vant intermediária e no ponto 5 Vant de mudança. Da mesma forma, na estação E5, eu tenho uma Ré no ponto 6, uma Vant no ponto 7 e uma Vant no ponto 1. O ponto 7 é uma Vant intermediária e Vant no ponto 1 é a Vant de mudança. Toda a última leitura de Vant é uma Vant de mudança, tá certo? Então, por que eu tenho isso? Porque eu estou chamando a atenção a isso. Porque a leitura de Ré e Vant, né, tendo essa estaca de mudança, que vai fazer a ligação do nivelamento geométrico simples, porque o nivelamento geométrico composto são vários nivelamentos geométricos simples ligados e interligados por essa estaca de mudança, tá certo? Então, para fazer essa amarração de um nivelamento com o outro. Então, o que eu tenho aqui? Olha, eu vou preencher a caderneta de campo. Então, ó, da posição 1, E1, eu fiz uma leitura de Ré no ponto 1, Vant no ponto 2. Depois, estação E2, fiz uma Ré no ponto 2, Vant no ponto 3. Depois, estação 3, fiz uma Ré no ponto 3, Vant no ponto 4. E Vant no ponto 5. Ó, aqui eu faço uma Ré no ponto 3, Vant no ponto 4 e Vant no ponto 5. Depois, mudei o aparelho de lugar, fiz uma Ré no ponto 5, tá aqui, ó. Depois faço uma Vant no ponto 6, mudo o aparelho de lugar, faço uma Ré no ponto 6 e as outras duas Vants são Vants aqui, né? As leituras em 7 e 1 são Vants. Feito isso, o que eu vou fazer? Olha só. Tá? Tem outra forma de calcular isso, mas aqui eu vou mostrar dessa forma. Qual que é a cota do ponto 1? A cota do ponto 1 eu vou arbitrar ela como sendo 100,000, ou seja, 100 metros, tá certo? O que eu vou fazer aqui, olha só, eu vou calcular o plano divisado, a altura do instrumento. Então, plano divisado é a cota, tá? Mais a leitura de Ré. Cota do ponto 2 vai ser plano divisado menos a leitura de Vant no ponto 2. Tem um novo plano divisado, porque eu tenho a leitura de Ré. Vai ser cota mais a leitura de Ré da plano divisado. Plano divisada menos a leitura de Vant em 3 dá cota do ponto 3. Mudei o aparelho de lugar, olha só. Mas eu conheço a cota do ponto 3. Então, da estação E3, viso Ré em 3. Por quê? Porque eu acabei de calcular a cota, então eu conheço a cota. Se eu conheço a cota, faço uma leitura de mira, é Ré. Então, plano divisado vai ser cota mais a leitura de Ré. Tem um novo plano divisada da estação E3. Plano divisada menos a leitura de Vant em 4 dá a cota do ponto 4. Não tenho Ré aqui no ponto 4, então continuo sendo o mesmo plano divisado. Plano divisada menos a leitura de Vant. Olha, eu tenho uma leitura de Ré no ponto 5, então se eu tenho uma leitura de Ré no ponto 5, eu tenho um novo plano divisado. Toda vez que tiver uma leitura de Ré e Vant, eu tenho um novo plano divisado.
Então, cota do ponto 6 vai ser plano divisada menos a leitura de Vant no ponto 6. Ó. Então, aqui eu tenho um novo plano divisada, tá? Que eu vou calcular agora. Então, cota do ponto 6, ó, mais a leitura de Ré no ponto 6 dá um novo plano divisada, tá? Cota do ponto 6 mais a leitura de Ré no ponto 6, plano divisada. Plano divisada menos a leitura de Vant no ponto 7, cota no ponto 7. Plano divisada menos a leitura de Vant no ponto 1, a cota do ponto 1. Você fala, pô, beleza. Eu tenho a cota do ponto 1. Qual que é o erro altimétrico? O erro altimétrico vai ser o quê? Cota calculada para o ponto 1 menos a cota conhecida do ponto 1. Então, eu tenho aqui, olha só, um erro de 9 milímetros, menos 9 milímetros. O erro foi para menos. Então, a correção tem o sinal contrário, porque eu preciso aumentar essas cotas, certo? Lembrando que eu vou corrigir a cota a partir do ponto 2, tá certo? Como que, na verdade, né, que eu vou aplicar essa correção, tá? Olha, toda vez que eu estaciono o aparelho, eu tenho uma leitura de Ré. E se toda vez que eu estaciono o aparelho, que eu tenho uma leitura de Ré, eu tenho um plano divisado, olha. Ré, plano divisado, Ré, plano divisado, Ré, plano divisado. Toda vez que eu tenho a leitura de Ré, eu tenho um novo plano divisado. Então, assim, eu vou realizar a correção aqui nas leituras de Ré. Realizando essa correção, compensação do erro altimétrico na leitura de Ré, eu estou modificando o plano divisado. Tá? Se eu modifico o plano divisado, eu mudo as diferenças de nível. Então, como que eu vou corrigir isso? A correção, tá? Primeiro, você tem que verificar o erro altimétrico é menor que a tolerância estabelecida. Como que eu calculei aqui a minha tolerância? Vai ser, aqui eu arbitrei que 20 vezes raiz de K. K é o percurso aqui, olha só, do executado no nivelamento. No caso, eu estou utilizando o perímetro da poligonal. É raiz de K, olha só, K em quilômetros. Esse perímetro aqui está em metros, então eu divido por 1000 para passar quilômetros. 20 aqui, 20 milímetros, raiz de K. Então, no caso, essa unidade está em milímetros. Então, eu teria que passar para metros, basta dividir por 1000. Então, olha, o erro altimétrico ele foi menor que a tolerância, então eu posso aplicar a correção. Como que eu aplico a correção? Lembrando que a correção tem o sinal contrário ao erro. Então, menos o que? O erro altimétrico dividido pelo número de leituras de Ré. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 5. Então, dividido pelo número de leituras de Ré, que é igual ao número de posições do instrumento. Eu coloquei o instrumento na primeira posição, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Então, nesse caso, o erro altimétrico é dividido pelo número de posições do nível ou pelo número de leituras de Ré. Então, vou aplicar essa correção na Ré, tá? Então, como que eu calculo essa correção na Ré? Ó, é esse valor mais a correção. Simples assim, ó. Leitura de Ré mais a correção. 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 Tá aqui, ó. Calculei as leituras de Ré, plano divisado, tá? Agora eu vou esse plano divisado aqui, que é o plano divisado que eu chamei de corrigido, vai ser o que? Cota do ponto 1, a cota do ponto 1, olha só, mais a leitura de Ré corrigida. Tem um novo plano divisado, que está corrigido. Plano divisada menos a leitura de Vant dá o que? Dá a cota do ponto 2. No ponto 2 tem uma leitura de Ré? Tem. Então, cota do plano divisado vai ser cota do ponto 2 mais a leitura de Ré corrigida. Qual que é a cota do ponto 3? Plano divisado menos a leitura de Vant no ponto 3. Tem uma nova Ré, então tem um novo plano divisado. Cota mais a leitura de Ré corrigida. Então, novo plano divisado. Qual que é a cota do ponto 4? Plano divisado menos a leitura de Vant no ponto 4. Tem uma Ré no ponto 4? Não tem. Então, continua sendo o mesmo plano divisado. Plano divisado menos a leitura de Vant no ponto 5.
dá cota do ponto 5. Cota do ponto 5 mais a leitura de Ré corrigida dá o plano divisado corrigido. Plano divisado menos a leitura de Vant aqui no 6 dá cota do ponto 6. Cota do ponto 6 mais a leitura de Ré corrigida dá plano divisado. Plano divisado menos a leitura de Vant, cota do ponto 7. Plano divisada menos a leitura de Vant no ponto 1 dá cota do ponto 1. Então repare que, olha só, a gente já chegou o quê? Nas cotas corrigidas, porque a gente partiu de 100 e chegamos em 100. Ó. Então essas já são as cotas o quê? Corrigidas dos pontos da minha poligonal. Então ponto 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá certo? Ah, eu quero calcular a diferença de nível corrigida. Então diferença de nível, tá? Diferença de nível de 1 para 2, 2 para 3, tá? Diferença de nível de 1 para 2 vai ser a cota do ponto 2, ó. Diferença de nível de 1 para 2 é a cota do ponto 2 menos a cota do ponto 1. Qual que é a diferença de nível 2 para 3? Tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Então tá aqui, ó. Diferença de nível de 2 para 3 é a cota do ponto 3 menos a cota do ponto 2. Diferença de nível de 3 para 4 é a cota do ponto 4 menos a cota do ponto 3. Tá? Diferença de nível de 5 para 4. Desculpa, de 4 para 5 é a cota do ponto 5 menos a cota do ponto 4. Diferença de nível do ponto 5 para o ponto 6. 5 para 6, cota do ponto 6 menos a cota do ponto 5. Diferença de nível de 6 para 7, cota do ponto 7 menos a cota do ponto 6. Diferença de nível de 7 para 1, tá? É a cota do ponto de 7 para 1, cota do ponto 1 menos a cota do ponto 7, tá? Então essas são as diferenças de nível que elas já estão corrigidas ou compensadas, tá? Como que eu vou verificar? O somatório aqui tem que ser igual a zero, né? Então tá aqui, pessoal, tá corrigido. Então o que a gente fez? Olha, fizemos o nivelamento geométrico, tá? Composto desta poligonal, né? Verificamos o erro altimétrico. Esse erro altimétrico foi comparado com a tolerância estabelecida. Então aqui foi ok. Então eu posso realizar essa distribuição do erro. A correção é menos o erro dividido pelo número de posições do nível. Então 1, 2, 3, 4, 5. O número de posições do nível é igual ao número de leituras de Ré, tá certo? Apliquei a correção na leitura de Ré, recalculei o plano divisada e as cotas, tá certo, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha contribuído aí com o aprendizado. Não deixem de curtir o vídeo, compartilhe com seus colegas, se inscrevam no canal, ative o sininho. É isso aí, muito obrigado, até mais.